Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Uma bênção para os irmãos. Louvado a Deus, né? Deus abençoe todos vocês, irmão nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. As crianças, todo mundo louvando a Deus. É isso que Deus quer, né? Todo mundo louvando a Ele. Isso é bênção de Deus, né? Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje vem mais gente ainda, que bênção de Deus, né? Então, aqui é a casa de Deus. E quem vem à casa de Deus só tem a ganhar. Não vai perder nada, vai só ganhar, né? Glória a Deus, é verdade. Então a gente vai estar falando de uma palavra hoje sobre o poder que o pecado tem para tirar as bênçãos de Deus da nossa vida, né? Nós temos muitas bênçãos para receber da parte de Deus, mas o pecado, ele muitas das vezes cria uma barreira a qual nós não pode alcançar por causa da barreira que é criada por causa do pecado. Mas ao mesmo tempo que anunciar a palavra de Deus, Ele dá a oportunidade para nós tirar essa barreira, que só nós podemos tirar a barreira do pecado, porque o pecado nos rodeia dia e noite e dia, tentando tirar a nossa presença de Deus. Mas nós, aprendendo na palavra, nós aprendemos a se dominar a respeito das coisas de Deus, não deixar de se levar para as coisas do mal, mas saber administrar a nossa vida espiritual. É isso que Ele ensina a nós. Ele só Ele pode ajudar, mas sozinho não consegue. Por isso nós vemos a igreja para aprender com Deus, para Deus fazer a mudança, né? Vamos ler no livro de Ezequiel 18 e 20. O livro de Ezequiel 18 e o versículo 20. Ezequiel fala uma palavra maravilhosa, né? Mas não está lendo aqui. Enquanto os irmãos lerem, vamos fazer uma breve oração a pedir a Deus que vai abençoar os. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, aqui nós estamos, Pai, te agradecemos por mais uma noite que o Senhor tem nos proporcionado de poder estar aqui louvando o Teu nome, falando a Tua palavra. Deus de poder e graça, peça ao Senhor, prepara o coração dos ouvidos da Sua palavra, prepara o coração dos Teus servos, para que essa palavra venha germinar nos corações, venha transformar, venha mudar, Senhor, os ouvidos da palavra de Deus, abençoa o nosso filho na esquerda dele, na retaguarda. Deus abençoe esse pai aqui na voz, para todos os lugares, que o Senhor possa alcançar com a sua mão poderosa. Pai, aquele homem, aquela mulher que está com o seu negócio, aquele homem que está montando um negócio de empreendimento, que o Senhor possa abençoar este homem, que o Senhor possa dar sabedoria a ele, possa repreender o mal, possa enviar cliente no seu trabalho, possa abençoar aquele que está pedindo uma prova do Senhor, está pedindo uma porta aberta, está pedindo uma mudança, está pedindo uma transformação, que isso aconteça, meu Pai. Meu Pai, quando nós começamos com o Senhor nos ajuda, Pai. Eu creio que muitas pessoas têm começado a buscar esse respeito, Pai, que está cansado de sofrer na mão de algumas pessoas, na mão dos empresários, na mão de alguém. Ele agora decidiu, o Senhor montar o seu negócio, que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor prospere essas vidas, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, de poder. Glória a Deus. Nós pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Amém. Vamos ler essa palavra que se encontra no livro do profeta Ezequiel, né? E o capítulo 18, versículo 20, que fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e o ímpio do ímpio cairá sobre ele, né? Mas o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os seus estatutos, e proceder com retidão, a justiça certamente viverá e não morrerá. Amém? Vamos acertar no nome do nosso Senhor Salvador. Uma palavra riquíssima e poderosa, porque aqui ele está relatando que o pecado, ó, a alma que pecar, essa morrerá. É o que está falando no texto dessa palavra. Aí mais lá embaixo ele diz: o ímpio, o justo é abençoado, e o ímpio não tem bênção, mas ele continua instruindo. Aqui é uma instrução de Deus que ele está dando para mim. Você quer ser abençoado ou você quer ser amaldiçoado? Então Deus está dando uma decisão. Ele está dando dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da perdição. Porque o ímpio é caminho de perdição. Lá no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que manda segundo os conselhos do ímpio, nem
Estiver na roda dos escarnecedores, mas seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele ali diz: pois será como uma árvore plantada junto do ribeiro de água, vai dar o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Ele diz: não são assim os ímpios, porque os ímpios não têm prosperidade, porque os ímpios não levam a sério as coisas de Deus. Mas quando nós passamos a levar as coisas sérias de Deus, nós vamos fugir da roda dos escarnecedores, vamos fugir dos mal falatórios, e vamos procurar estar dentro da casa de Deus, ouvindo o conselho de Deus, ouvindo a mensagem do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela dá uma direção para nós, e a direção que Deus dá é uma direção de vitória. O caminho que Deus mostra para mim e para você não é o caminho de derrota, mas o caminho de vitória. Pode ser um caminho espinhoso, pode ser um caminho mais complicado, mais difícil, mas esse caminho vai te conduzir à vitória dele, vai te conduzir à bênção, né? Porque nós aprendemos com Deus que nós vamos se consertar cada dia mais através da sua santa palavra, né? Ele diz assim: mas o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então, ao mesmo tempo que aqui no começo fala, a alma que pecar só morrerá, mas quando a alma deixa de pecar, ela tem vida. É o que a igreja faz. A função da igreja é ensinar as pessoas a parar de pecar, parar de fazer as coisas que o mundo quer e que o mundo oferece, e passar a obedecer a palavra de Deus. Porque quando nós saímos desse estado e entramos no estado de purificação da nossa alma e dizer: eu quero a minha vida transformada, eu quero a minha vida mudada, então você diz para você: aquilo que eu sei que Deus não se agrada, eu vou parar de fazer. O que é que Deus não se agrada na minha vida? Aí você olha para você, faz uma análise de você e olha o que você está fazendo e olha a palavra de Deus. Aí você olha e vê na palavra: a palavra não quer que eu faça isso. Não a palavra, não o próprio Deus, que a palavra é dele, mas ele diz assim: eu estou vendo que Deus não se agrada dessa atitude que eu estou fazendo. Aí você muda. Aí as coisas vai mudando em você. Quando você muda uma coisa, Deus muda mais 10 para você. Aí você vai vendo outra coisa, você vai olhando, você vai analisando tudo de você. Você vai analisando tudo que está fora da palavra de você, e você vai o quê? Analisando, tirando isso e se alinhando com a palavra de Deus. Quando você passa a se alinhar com a palavra de Deus, aí você vai chegar expondo aqui que ele vai dizer assim: mas se o ímpio se converter, com certeza viverá e não morrerá. Porque essa palavra aqui no finalzinho, Jesus fala assim: portanto, vos julgarei cada um conforme o seu caminho. Ó casa de Israel, o Senhor teu Deus tomou-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade, e não vos servireis ao tropeço. Lançai-vos todas as vossas transgressões e com que transgrediram, e fazeis-vos uma criação, um novo, um espírito novo. Pois por que razão morre, ó casa de Israel? Aí no 23 ele fala: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei e viverei. Então ele fala assim: eu não tenho prazer na vida de ninguém que morre sem ele. Deus não quer que nenhuma pessoa morra sem Cristo, porque quando a pessoa morre sem Cristo, ele está perdendo a sua alma. Mas ele diz que o prazer de Deus é que os ouvintes da palavra de Deus, aquele que já está convertido, ele ouve a palavra de Deus, a palavra vem para ele, talvez não é para te julgar, mas sim para te orientar, para você continuar mais firme ainda. Porque a palavra de Deus, ela fala com todos nós, fala com aquele que está dentro da ilha e aquele que está fora, aquele que está no caminho lá e outro cá. Deus está falando para nós firmar os nossos pés na casa de Deus, porque nós vamos ter vida, e vida com abundância. A vida é grande, é maravilhosa, porque Deus tem para mim e para você, né? Ele continua: de todas as transgressões que cometeste, não haverá lembrança contra ela, pois a justiça que praticou viverá. Desejais de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Está vendo? Mais uma repetição, porque ele está dizendo assim: que quando nós aceitamos Jesus, todo mundo se aceitamos Jesus, batizamos nas águas, nossos pecados ficou no mar do esquecimento, ficou naquelas águas, e ele não lembra mais. Porque muitas das vezes você pode agora ou lembrar ou pensar com a gente pode lembrar do que a gente era, e agora a gente está na igreja, a gente pode pensar: será que
as coisas que estão na minha vida é por causa do meu passado. Não, ele está falando que o pai não é responsável pelos pecados dos filhos, nem os filhos é responsável pelos pecados do pai. Cada um individualmente é responsável pelos seus próprios pecados. Cada pessoa é responsável pelas suas próprias atitudes. Então, Deus não cobra de ninguém e nem faz com que alguém se sinta culpado. Não, ninguém é culpado. O que faz nós ser culpado é o pecado que cometemos. Quando nós começamos a entender a palavra e sair do pecado, sair desse mal, nós sentimos paz conosco mesmo, porque Deus traz essa paz, a gente vê que a gente fez o correto e não tem por onde a gente dizer que foi por causa de alguém ou não. A própria palavra, de que esse queijo, irmão? Seus próprios pecados. Então, quando o Senhor está falando isso, está falando para mim, para você, Ele está dizendo que nós temos que aprender a se desviar do pecado para que não venhamos cair na palavra ao contrário da que Deus quer e venha viver a vida que Deus tem preparado para todos aqueles que andam nos seus caminhos. Porque o que Deus tem preparado para mim e para você é muito grande. O que Deus tem preparado para a sua igreja é muito grande. É muito poderoso o que Deus tem para todos nós. Nós temos coisas muito maravilhosas que Deus quer derramar em nossas vidas, quer transformar nossas vidas, e a gente tem que aprender a abrir o caminho para que isso chegue até nossas mãos. Porque o caminho se encontra fechado por causa do pecado, mas o caminho pode se abrir na hora que nós abandonamos o pecado e diz, não vou mais viver isso, vou viver agora o que abre meus caminhos, né? Para o irmão entender, vamos ler no livro de Isaías 59 para você entender o que eu estou falando. Você sai daqui convicto que Deus falou com você nessa noite, né? Aqui no Isaías 59, o título fala assim, os pecadores e a salvação do povo de Deus, né? Aqui no Isaías 59 fala assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Está vendo? O título é bonito no começo. Aí ele está dizendo assim que a culpa não é de Deus. Ele está dizendo que Deus não é culpado de nada que não chega até as nossas mãos muitas vezes quando nos pedimos em oração. Deus não tem culpa de você não ser abençoado. Deus não tem culpa de você não alcançar aquele objetivo que você quer. A culpa é do ser humano que ouve a palavra de Deus e não obedece da forma que ele quer que obedeça. Porque está cheio de igreja por aí que ensina errado. Não ensina você buscar. Não ensina você se libertar. Não ensina você abraçar a palavra de Deus. Você ter responsabilidade com as coisas de Deus para poder você alcançar o objetivo de Deus na vida, na sua vida. Porque o reino de Deus é cheio de regras e mandamentos. Essas regras, esses mandamentos, é para nós colocar em prática, para que nós possamos receber através disso que praticamos. E quando nós praticamos isso, nós estamos falando para o nosso Deus que nós estamos aceitando a sua disciplina, que estamos aceitando os seus mandamentos, estamos aceitando o seu caminho. Porque o Bíblia diz que onde não tem respeito é no caminho, é o mundo, é o inimigo. O inimigo, tudo que ele faz é sem regra e sem mandamento. O mundo está desordenamento hoje, aí tudo atrapalhado aí, porque o cara quer dizer, eu quero ser livre, porque eu não quero que nada venha me apegar, né? E as pessoas dizem que quer ser livre, mas que liberdade é essa que a pessoa diz que tem? Eu vou dizer para o irmão que ninguém é livre. As pessoas não querem ir para a igreja, eu não quero ir para a igreja porque lá eu vou me prender. É um regime espiritual que eu vou ter que estar dentro da igreja, vou ter que mudar as minhas vestes, vou ter que mudar isso, mudar aquilo. Não. Você vai se libertar. Porque os que dizem que são libertos, lá fora, o que é que eles fazem? Eu vou te explicar, outro irmão. Eles dizem que são libertos, mas de repente a cachaça para tomar, para poder dormir. Outro usa droga, outro faz tudo. São tão dependentes que às vezes tem que vender as coisas da casa, vender o que tem, vender uma coisa, vender outra, para comprar os material que o inimigo oferece, que é as drogas, que é as bebidas, é tantos vícios que as pessoas têm. Então, isso, aí ele diz que não quer ir para a igreja porque não quer ficar preso no regime. E está preso, não só em um, está preso em vários que os Satanás têm colocado numa prisão, que essa é o regime do pecado, que faz bom pecar de noite e dia, por causa dessa situação. Aí você vem para a igreja, você é liberto, porque você não precisa de nada. Daqui a pouco nós vamos dormir, e você vai pensar em Deus, pensar nas coisas do Senhor, você vai ficar feliz, porque você vai dormir e não vai gastar nem um centavo, nem uma droga, não vai comprar nem um cigarro para você dormir, você não vai comprar
nenhuma bebida alcoólica você não vai comprar, nem lá ele não pode jogar atrás de farinha, ou atrás de maconha, de alguma coisa, para você poder dormir, não. Deus vai te dar um sono maravilhoso, porque Ele vai cuidar de você, pelo fato de você reconhecer como seu Salvador. Ele tira aquilo que está no teu corpo te atrapalhando e te liberta para você dormir em paz, acordar em paz. Isso é viver livre, isso é ser livre. Não a pessoa que diz que é livre, mas ele não consegue ficar o dia em casa cuidando da mulher, da família dele. Não consegue, porque ele vai no bar, encher a cara e quando volta quer brigar com a mulher. Quando volta quer brigar com a família. Ele vai em alguma coisa, ele vai obedecer o inimigo, porque todas as bebidas, todas as coisas do mundo foi feito pelo inimigo. E a igreja vem combater esse mal. A igreja vem nos ensinar a sair desse regime que o inimigo tem colocado, dessa prisão que o inimigo tem colocado. E nós só podemos sair através da palavra de Deus. Eu estou falando isso com todas as forças, porque eu já dormi na rua, já sofri muito por causa de bebida e por causa dessas coisas. E Deus me libertou de tudo isso. Então eu sei o que eu estou falando e sei porque eu estou falando nessa noite, para nós ter essa libertação, essa bênção que vem da parte de Deus, que só dando ouvido à sua santa palavra e buscando os seus grandes conhecimentos. Aleluia, E se tratar de idolatria, eu conheço muito bem a idolatria, porque eu era vendedor de imagens de escultura, vendia as imagens de escultura lá no Ceará, vendia elas, fazia tudo. Então sei que não tem poder nenhum, que não vale nada. Respeito aquele que tem na sua casa, que é o católico, tem, que não é convertido ainda. Não podemos chegar lá e falar mal dela. Nós podemos pregar a palavra para essas pessoas, aceitar Jesus, e eles mesmo automaticamente vão dizer: eu não quero mais isso na minha casa, porque eu agora estou convertido, eu agora estou firme com Deus. É isso que a gente fez. É isso que aconteceu aqui na vida do nosso irmão Antônio. Nosso irmão Celino, quando eles se converteram ao Senhor, foi no dia do batismo dele, que eu perguntei: Antônio, e aí ele disse, o Celino quis batizar e tudo, mas tinha umas imagens na casa dele. Ele disse: não, pastor, pode tirar aqui e levar, e eu não quero mais disso, não depende disso. Estão aí até hoje, ó. Estão aí, o Antônio e tudo, estão aí se libertados das imagens, não estão feridos, Deus curou, está mais um bocado de tempo aí, estão buscando na igreja de noite e dia, e Deus faz essas coisas, né? Tinha uma senhora aqui que chegou aqui em cadeira de roda, Deus curou ela, levantou da cadeira de roda, estava andando aí firme aí, obedeceu. Nós fizemos uma coisa na cadeira, ela voltou a cadeira de roda, voltou, veio louvar aqui, buscou o Senhor. Mas quando estava louvando a Deus, será que agradeceu a Deus? Não, foi farrear, saiu lá perto de Deus, foi agradecer outras entidades que não pertencem a Deus, e rapidinho a doença voltou e morreu rapidinho, por causa que Deus não permite que ninguém brinque com a obra dele. Ou nós, quando Deus der uma oportunidade para você de fazer uma obra, agradeça dia e noite e dia, para ele continuar trabalhando na sua vida, continuar te libertando, continuar segurando essa libertação. Por quê? Que os crentes, a maioria das pessoas não conseguem firmar, sabe por quê? Porque nós vivemos um regime que tem que permanecer. Nós temos que permanecer, porque nós temos que estar andando dia e noite pensando em Deus e buscando o Senhor. Porque se nós não estiver firme, diz que quem está de pé, tome cuidado para não cair, porque o adversário está procurando uma brecha em nós para nos derrubar. Então a gente tem que estar dia e noite ali buscando o Senhor, lutando o Senhor pela família. A irmã está muito bem, trouxe a família dela toda hoje. Eu creio que Deus está feliz com ela de ter trazido toda a família, porque Deus ama a família. E a família é a coisa mais preciosa que tem em cima da terra. E aquela mãe ou pai que cuida da sua família está fazendo uma boa coisa, está fazendo uma coisa maravilhosa. Porque qual é a família com Deus? É uma família totalmente diferente. A família que tem Deus, as coisas no lar é diferente, o lar é abençoado, o lar é uma bênção de Deus. Então, isso que a irmã fez é maravilhoso, e continue fazendo isso, porque a vitória vai ser grande. Porque quando nós queremos o bem da nossa família, nós faz com que ela venha até a casa de Deus, porque não vai ter bem em casa nenhuma sem a presença de Deus. O bem só vai chegar na nossa casa através da santa palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que muda tudo, que transforma tudo e que opera em nossas vidas, né? Eu viajei para o Ceará, fazer uma obra no Ceará, eu ganhei algumas pessoas da minha família, né? Primeira vez que eu fiz, eu ganhei acho que 7 pessoas lá. Aí eu voltei no Ceará depois de 10 anos de novo, eu tenho mais de 50 pessoas da minha família, tudo aceitou, tudo na igreja. Eu fui lá, preguei em várias igrejas lá, e está todo mundo lá, e os irmãos se converteram, minha família, tudo na mão de Deus. Tem coisa melhor do que você ver a sua família louvando a Deus, a sua família obedecendo a santa palavra de Deus. Então, Deus, Ele é maravilhoso, e Ele quer a nossa família realmente na casa dele. Então, eu sei que servir a Deus não é fácil, mas não é impossível, né?
quando a gente não está totalmente convertido, não tem totalmente vontade de vir, a gente vem, às vezes porque alguém convidou, mas isso é só no começo. Se você for perseverante, amanhã você vai ter vontade, Deus vai te encher de vontade, vai te encher de alegria, vai te encher de satisfação de estar na casa de Deus. Porque isso aconteceu comigo. Quando eu comecei para a igreja, eu não tinha vontade também, não, dava vontade de não vir, mas eu passei 15 dias direto, 15 dias, aí foi criando uma vontade, e até me tornei pastor, estou aqui hoje, mas a gente sabe que a gente tem que lutar contra a nossa própria carne, porque a carne inclina para as coisas da carne, mas nós temos que não obedecer à nossa carne. Tem pessoa que diz assim, eu estou com vício e eu tenho que deixar esse vício. Vamos dar o exemplo do cigarro, né? Tem pessoas que querem deixar o vício do fumo, né? Mas como é que ele vai deixar se ele vai levar comprar o fumo? Ele tem que ser forte, dá vontade, e ele está com o dinheiro no bolso, ele vai lá e não compra, porque ele tem que brigar contra a carne dele, não agradar a sua própria carne. Quem quer isso é a carne que quer as coisas do mundo, mas o Espírito quer a presença de Deus. O Espírito quer a presença do Senhor. Por isso que Jesus falou, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, quando ele estava debatendo com Satanás ali na tentação de Mateus 4. Então ele falou, nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca. Então nós precisamos, na verdade, da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é que liberta eu, liberta você, ela é que vai tirar da nossa carne e vai crucificar a nossa carne. Ele diz que a nossa carne tem que ser crucificada. Ou seja, você tem que crucificar a sua carne, não agradar a carne. Quanto mais agrada a carne, mais desagrada Deus, mais desagrada a Deus, né? E aí a carne entra o pecado entra para a carne. É a carne que gera o pecado, é a carne que traz o pecado, porque viver na carne é viver no pecado. Mas quando você inclina para o lado do mundo espiritual, aí sim você está vivendo a palavra de Deus. O que foi que aconteceu com vocês hoje aqui nessa noite? Vocês inclinaram para o mundo espiritual e vieram à casa de Deus. Essa inclinação tem que permanecer, porque se essa inclinação permanecer, com certeza a vitória de Deus vai ser grande nas nossas vidas, porque Deus vai operar. Quando nós inclina para o lado de Deus, Ele também inclina para o nosso lado e nos ajuda a alcançar os seus objetivos, nos ajuda em todas as áreas, e nós vamos ser transformados e mudados pela santa palavra de Deus. É isso que Ele faz, é isso que Ele faz, é isso que Ele vai fazer, e é isso que Ele está fazendo na minha e na sua vida. Através da palavra de Deus, as coisas é mudadas e é transformada, né? Então, aqui, nós lemos, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então Deus vai falar, olha, eu escuto as nossas orações, e a minha mão também pode atender cada um. Ele está dizendo, a minha mão pode te atender e meus ouvidos podem te escutar. Mas quando nós estamos preparados para isso, aí no 2 fala assim, o que eu ia falar para o irmão, a separação que cria o pecado. No 2 fala assim, mas as vossas iniquidades faz-se divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto para que vos não ouça, né? Então ele está dizendo assim, é isso o prejuízo que o pecado dá. Quando nós deixamos o pecado entrar em nossas vidas, nós criamos uma barreira entre nosso Deus. Nós criamos uma barreira contra o nosso Deus, e Ele não nos vê. Nós passa a ser uma pessoa que fica fora da visão de Deus. Porque o que tira nós da visão de Deus? O pecado. Mas o que traz nós para a visão de Deus? A santificação, que é o abandono do pecado e a purificação da nossa alma. Quando nós inclina para o mundo espiritual, nós estamos abandonando o pecado e dando razão para sermos cheios da graça de Deus e do poder do Senhor. Sim, isso, às vezes o irmão diz, é impossível. Não, a você é impossível, mas a Deus nada é possível, tudo é possível com Ele. Ele vai dar força para todos, porque Deus quer libertar. Se Deus quer, o mais interessante em libertar o homem é Deus, porque Ele fez o homem para ser perfeito, mas o homem procurou muitas invenções, e as invenções que o homem procurou foi o que estragou ele, né? Essas invenções que o homem procura, invenções às vezes que não é da parte de Deus, e afasta o homem de Deus. E o Deus não quer o homem afastado dele, Deus quer que o homem se chegue a Ele.
E a única forma de nós chegar a Deus é nós observar a palavra de Deus, dizendo não para a nossa carne, nosso desejo carnais, e buscar a desejar, como está escrito lá em Pedro, desejar como uma criança deseja o leite da mãe. Uma criança não vai sobreviver se ela não tomar o leite da mãe, ela vai morrer. Então, e o leite puro, o leite maternal, que diz que é o leite que garante a vitória dessa criança no futuro para ser um bom adulto, um adulto forte, sadio. Da mesma forma também, eu e você, nós vamos também ser fortes espiritualmente, abençoados, quando nós ouve a palavra de Deus verdadeira e guarda ela. É uma vitamina no mundo espiritual, é uma vitamina espiritual na nossa vida para nós ficar de pé e dar prosseguimento naquilo que nós temos que fazer, né? Agora, não vamos ficar achando que é impossível. Nada é impossível, tudo é possível quando nós criamos naquele que é todo poderoso, que é o nosso Deus. Se você faz, Paulo falou, tudo é possível na vida daquele que crê em Jesus. Ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele disse, quem que fortalece ele? Era Jesus de Nazaré que nos fortalece. Hoje ele fala a mesma coisa. Tudo nós alcançamos através de Jesus de Nazaré, porque ele é o autor e consumador da obra. Ele está trabalhando na minha e na sua vida para que nós louvamos melhor, para que nós louvamos mais, para que nós acreditamos mais, para que nós não percamos a esperança da libertação daquele que ainda não está liberto, não perca a esperança daquele projeto que você entregou na mão de Deus e não chegou ainda, não perca a esperança de nada, mas sim que você se renove das novas esperanças que o Senhor oferece através da sua palavra, esperança de vencer, esperança de vencer o pecado, de vencer aquilo que quer nos derrubar, de vencer aquilo que quer fazer a nós de Deus. Essa esperança tem que estar viva em nosso coração. Você pode dizer, eu tenho um negócio em mim que eu não consigo me libertar, eu não me libertei ainda. Você vai pedindo força a Deus e vai chegar a hora que você vai estar liberto. Vai chegar a hora que você vai estar pronto, vai chegar a hora que você vai alcançar os objetivos de Deus, porque Deus quer que você seja um novo homem, uma nova mulher, através da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai fazer uma novidade de vida para que aconteça em nós como Ele deseja, que vivemos no mundo como uma pessoa diferenciada, uma pessoa especial. Porque o povo de Deus é um povo especial, não é um povo qualquer, é um povo especial, zeloso de boas obras, um povo que é diferenciado para Ele, é um povo que é de Deus. Deus separou eu e você para Ele. Deus chamou nós como uma nação exclusiva para o seu reino. Nós somos exclusivos para Deus. Então nós temos que se gloriar no Senhor e acreditar e ficar feliz porque estamos aqui dentro da igreja nessa noite. Porque muitas pessoas queriam estar aqui no seu lugar, mas não conseguem. Não conseguem, porque não tem mais força de vir. Não tem força de vir. Você que entrou para essas portas hoje, você é bem-aventurado, é feliz, porque mesmo com os problemas que você tem, que todo mundo tem problema, mas você não deixou os problemas de vencer. Você venceu os problemas e passou pelas portas da casa de Deus, e agora Deus vai tomar de conta desses problemas que você tem e vai resolver para você, pelo fato de você acreditar na palavra de Deus, acreditar no projeto de Deus, porque Deus tem um projeto na nossa vida que nós temos que acreditar. Ele projetou algo para mim, para você, e que vai ser concretizado de acordo com a sua fé e a minha fé, porque se nós somos do projeto de Deus, Ele vai estar trabalhando na minha e na sua vida todos os dias, porque Deus tem o melhor para mim e para você, porque Ele não quer que nós percamos nada, mas Ele quer que nós sejamos abençoados, como nós estamos aprendendo. Então, o pecado está no mundo, o pecado está em todos os lugares, mas nós temos que ser inteligentes e não deixar que o pecado venha nos contaminar, mas nós temos que ser inteligentes e fugir da presença do mal e se apegar ao Senhor Jesus Cristo, para que se manifeste em nossas mãos a vitória dele, para que quando nós orar, Ele escute nossa oração, para que quando nós louvar, Ele escute nosso louvor, para que quando nós façamos qualquer coisa, Ele esteja naquilo que estamos fazendo, porque é isso que Ele quer para mim e para você. E assim, é impossível você não ser abençoado, é impossível você não alcançar a vitória de Deus, porque o Senhor tem o melhor para mim e para você, e Ele conta conosco como uma pessoa inteligente, pessoa que tem entendimento e que quer vencer, porque diz que no passado o povo pereceu por falta de entendimento. Então não vamos ser nécios, mas vamos ser pessoas inteligentes,
para buscar entender que o Senhor, Ele quer um povo que é inteligente, um povo que é maravilhoso. Não existe pessoas inteligentes sem a presença de Deus, né? Quem é inteligente, na verdade, você pode não ter uma faculdade, ou pode não ter um bom estudo, mas você escolheu estar na cadeira, você foi inteligente, você é inteligente. Porque tem pessoas que têm 30, 40 faculdades, pode ter até 4 faculdades, mas sem Deus, essas faculdades, essas condições, essa sabedoria que a pessoa alcançou do mundo, não vai conseguir ter sucesso, porque ele acha que é ele sozinho que vai conseguir. Mas você pode ter todas as instruções, você pode ter tudo nas suas mãos, mas se não tiver Jesus, você não tem nada. Lá em volta está explicado: sem mim nada podereis fazer. Então é necessário que nós estejamos com Jesus, Ele esteja conosco, para poder alcançar os projetos que tem que ser feitos. Porque quando você tem um projeto e você estudou naquilo, ou você fez uma faculdade, se você é inteligente, você vai chegar diante de Deus e vai apresentar ele: Senhor, eu fiz uma faculdade tal, eu quero que o Senhor me trabalhe nessa situação, para que eu consiga entrar no mercado de trabalho a respeito disso que eu creio, e eu quero que o Senhor vá na minha frente para abrir as portas. E assim acontece, as portas abertas. Por que acontece isso? Porque está cheio de doutores, está cheio de mestres, está cheio de pessoas inteligentes que estão para os adultos, por causa da ignorância, por causa da arrogância, por causa que não se humilhou para o Senhor. O Senhor diz que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então tem pessoas que se exaltam e ele é humilhado, mas quando você se humilha na presença do Senhor Jesus Cristo, você é exaltado por ele, e te levanta e te dá a vitória, né? É isso que ele quer para mim e para você, porque ele é poderoso, ele é maravilhoso, né? Eu estava falando para os irmãos no livro de Romanos. Romanos 8 e 5 fala de quê? Você vai entender o que eu estava falando lá, para a gente sair daqui, que nós pregamos a Bíblia aqui, nós estamos mesmo na palavra de Deus, você vai entender. Ó, Romanos 8 e 5 fala assim: porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito. Está vendo? Então, o que significa que nós que aqui estamos nessa noite, inclinamos nessa noite para o mundo espiritual. Porque nós estamos no lugar celestial. A igreja é o lugar celestial, onde Deus está aqui para nos escutar e ao mesmo tempo para nós aprender com Ele a palavra de Deus, para nós poder não cair na cilada do inimigo e nem ser enganado pelo inimigo, né? Aí no 6 ele fala: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós vimos lá em Ezequiel que a alma que pecar morrerá. E aqui está falando que aquele que se inclina para a carne é morte. Porque a carne só gera morte espiritual. Porque para nós ser abençoados, nós precisamos inclinar para o mundo espiritual. Aí fala no certo: por quanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, e ainda tem mais uma: quando a gente se inclina para a carne, a gente cria inimizade contra Deus. Porque Jesus veio reconciliar nós com Deus. Por isso que acontece: quando nós estamos com Deus, nós não estamos aceitando o reconciliamento que Jesus veio fazer com nós e Deus. Porque Deus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e Ele reconciliou todos aqueles que aceitou Jesus com Deus. Então nós que estamos com Jesus Cristo, que andamos segundo a sua palavra, não estamos mais em rebelião, mas estamos debaixo da mão de Deus. Estamos debaixo da bênção de Jesus Cristo, porque nós assim reconhecemos a morte na cruz do Calvário. E logo depois de nós termos reconhecido na morte do Calvário, nós andamos com Ele e Ele conosco, e não vai ter jeito de nós ser derrotados. Aí fala: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então o que significa isso? Que nós temos que abandonar o mundo carnal, os pensamentos da carne. É tanto que, se você, o livro de Efésios fala também a respeito disso, Efésios 6 e 10, o texto fala assim: que a briga não é contra a carne nem o sangue. Você vê que tem vezes que a pessoa discute com outra pessoa por causa de alguma coisa, a pessoa discute. E não adianta discutir, não. Se você tem um vizinho ou alguém que não bate bem com vocês, ou não está indo muito bem, não vá discutir. Porque a briga não é contra a carne. A discussão, quando nós discutimos, nós estamos contra a carne e o sangue. E a briga não é contra o sangue nem contra a carne. Existem as trevas, existem os poderes celestiais do maligno que trabalham na mente das pessoas que estão sem Deus, e eles são usados pelo inimigo muitas das vezes para falar coisas que desagradam a nós,
coisa que desagrada eu e você, como crente, como filho de Deus. Então eles vêm, então nós temos que ser inteligentes e sábios. Quando acontece isso, orar a Deus, abençoa aquele irmão, abençoa aquela vida, tira aquilo que está precisando da família, você vai orando, e Deus vai libertar aquela pessoa, ou então afastar aquela pessoa para onde você, e você vai ficar em paz com Deus, porque Deus é que trabalha na situação, Deus é que dá a vitória, Deus é que dá isso, porque todas essas coisas que acontecem são obra da carne, falta de Deus. Então nós vemos hoje lá, o que está, você viu no jornal, tanta morte, tantos problemas, tantas coisas, pessoas entrando na escola, matando crianças, fazendo tantos desordens. Isso tudo é falta de Deus. Porque quando nós vemos na igreja, nós aprendemos a ter misericórdia, nós aprendemos a deixar Deus trabalhar em nossa vida, nós aprendemos tantas e tantas coisas, aprendemos a confiar no Senhor. E quando você confia no Senhor, Ele vai colocar a proteção divina a nosso favor, porque diz que ao redor do povo de Deus existe um exército de anjos que nos protege. Esses anjos estão para proteger eu e você do mal, proteger sua família do mal, proteger seus pequenininhos do mal. Aquele que não pode se proteger, Deus vai proteger por causa da sua oração, do seu pedido, por causa da sua vida na igreja, e está entregando na mão de Deus suas coisas. Então Deus vai cuidar daquilo que é seu, pelo fato que você também está indo até o Senhor buscar a segurança que precisa. Porque você vê que no mundo não tem segurança. O mundo está um caos, o mundo está em guerra muitos países, e ninguém consegue controlar, porque está escrito na Bíblia que ia ter a terceira guerra, porque já teve a segunda, terceira guerra mundial, está para estourar, mas disse que quando isso acontecesse, era a vida de Jesus que está próximo. Então a gente tem que estar pensando no arrebatamento da igreja, pensando em nossa melhoria. Ou seja, para encerrar, que eu vou entender, não importa o que está acontecendo no mundo, se você está com Deus, Ele cuida de você. Não importa, não confie em homens, mas confie em Deus. Não confie na segurança que o governo vai oferecer para você, porque eles não têm segurança nem para eles, quanto mais para nós que somos a população. Então vamos confiar em Jesus. É tempo de nós buscar o Senhor, é tempo de nós se entregar ao Senhor 100%, porque não vamos confiar em algo, ou que o homem é falho, o homem não consegue, mas vamos confiar na segurança de Deus. Vamos confiar no poder de Deus, vamos confiar na palavra de Deus, vamos confiar em tudo que é do Senhor. Só assim nós vamos ter vitória, e só assim nós vamos vencer as batalhas, vamos vencer as guerras espirituais, vamos vencer as guerras em todas as áreas, porque Deus vai vencer por mim e por você. Glória a Deus. Guarda os irmãos, Deus proteja vocês e prepara o melhor para vocês, em nome de Deus. Fique com essa palavra em nossos corações, vamos estar orando para nossas casas, e amanhã tem mais um culto abençoado, começa às 18 horas o culto da manhã, e amanhã tem mais um culto aqui, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Santo Deus, Criador do céu e da terra, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós te agradecemos nessa noite pela tua santa palavra, pelo louvor que acabou nessa noite, pela família que te serve, pela tua criança, teus filhos, Pai Todo-Poderoso. Usa cada um nós, usa ele no nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso. Faz milagre nesse lugar, Pai. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai. Abençoa a tua santa igreja do teu povo, Senhor. Alcança as pessoas que nos acompanham através do Facebook do teu povo. Deus, salva lá fora, salva no mundo. Abençoa a nossa igreja de Moçambique ali, Pai. Nosso irmão Antônio do Neto, Antônio Jovem que ali esposa, nossa igreja na sede, a minha esposa, abençoa todo o nosso familiar, Pai. Eu rogo a bênção sobre essa família, abençoa todos que aqui estão. Faz milagre e abençoa a casa de cada um e a família de cada um, Pai. Abençoa suas crianças, Pai, tome nas tuas mãos e guarda e prospera em nome de Jesus Cristo, para todos, Senhor. Traga saúde a todos eles, Pai. Traga força, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e todos digam amém. A paz do Senhor, a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, irmão.